Eu acho que os campeonatos estaduais, eles são muito fracos, tá? Obviamente, tudo que o Rodolfo falou, e que é todo mundo que está assistindo, e todo mundo que está aqui participando, todo mundo tem a mesma visão. Ninguém vai aqui dizer, porra, não, o campeonato estadual ele é importante para o desenvolvimento dos principais clubes. Não é. Né? Para os principais clubes, ele é um fardo. Talvez ele consiga trazer um mínimo de aspecto positivo numa relação de proximidade da torcida, para que você não tenha longos jejuns de título, né? Por exemplo, se não fosse o Pernambucano, a gente teria o Náutico com jejum Um título gigantesco nos de últimos título. 15 anos. Quase que uma ausência. Seria a Série C. Seria a Série C o único título do Náutico. Eu vou até não vou desconsiderar o passado, porque no passado o estadual ele era muito valioso. Eu vou considerar de 2010 para cá, né? Sei lá, 2005, 2000 para cá. A conta em 2000 ainda tinha um valor maior. É um título nos últimos 15, seria isso. Isso. O Sport teria sua última grande conquista em 2014, que seria a própria Copa do Nordeste, né? Então você teria talvez uma relação aí, as torcidas se sentiriam menos vitoriosas, né? A Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano, estado baiano, cearense, os estaduais do Nordeste acabam dando uma falsa sensação de que você é vitorioso. Eu acho que isso vale, Fred, em algum momento. Eu acho que tem que ser. Essa não é uma análise do Nordeste, não. Essa é uma análise absolutamente. Não, vale para tudo, Concordo. Se não tiver o Carioca, o Botafogo talvez tenha. Agora não, exatamente. Que agora foi adquirido. Isso. O Botafogo vai passar ao mesmo tempo. Então, assim, não acho que seja Nordeste, nem discordo. Acho que seja. Se ponto que era isso que você estava dizendo. Não, veja só. Eu citei o Nordeste, Cássio, apenas porque o nosso programa é do Nordeste. Mas isso vale para absolutamente não é aqui. Isso todos. Vale todos. Eu acho que vale mais para eles, inclusive. Não, para não dizer que não vale todos, vale para todos os principais centros. Que para centros menores, o estadual continua sendo mais importante. Para alguns estados, ser campeão estadual é mais importante do que ir na Série D. Porque de repente não tem um time representando na Série D. A gente está falando daquela relação onde tem times. No Rio Grande do Norte é assim. No Rio Grande do Norte é assim. O estadual vale mais. Eu acho que mas aí nesse caso é circunstancial, nesse momento, porque os dois estão muito mal. Eu estava me referindo mais àqueles estados que nem conseguem sair da Série D, que não tem relação acima disso, tipo alguns do Norte e tal. Eu não vou cravar, mas eu não vou cravar. Assim, lógico que se você tivesse como tinha acho que o último ano que teve a ABC e a América na Série B foi em 2014. Eu não vou dizer que se você chega para o torcedor e pergunta, tu prefere ganhar um Potiguar caindo para a Série C ou permanecer sem time? Acho que o cara vai escolher isso, mas entre uma conquista em cima do ABC por parte do América e um título de Copa do Nordeste, eu não sei se o cara vai no... Se você botar um título... Pelo amor de Deus. Não tem perigo, duvido. Brasileiro sempre tem um peso a mais. Mas assim, é como, por exemplo, o Santa Cruz, esse ano, ele tá levando mais a sério o Campeonato Estadual, porque ele sabe o que ele pode perder. Por necessidade também. Por necessidade, todo mundo vai achar o estadual mais importante. É exatamente o meu ponto. Mas aí eu até diria também por ser o Santa Cruz, entendeu? Porque talvez uma equipe, e aí pegando um estado, por exemplo, o Altos do Piauí. O Altos do Piauí, ele tá na Série C, mas ele não tem aquela pressão como o Santa Cruz tem de voltar para a Série C. Por isso que eu me referi, quando eu estava falando todos os estados, eu dei uma recuada, exatamente isso. Quando o Fred falou de todos os estados, eu dei uma recuada, porque aí eu quis ser mais preciso. Eu falei, os estados com a tradição maior, que quando começou aqui a divergência, que eu ia completar com o seguinte, aqueles estados onde tem time que tem 500 mil torcedores, tem 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, onde tem um time de massa, onde tem uma relação diferente. Ou seja, nesse caso, por exemplo, não entra o Altos. O Altos tem sua torcida, mas não entra no que eu estou querendo falar, tá? E quando eu falo do Norte, obviamente, eu não estou falando do Pará, porque lá tem o Remy e Paysandu. Eu estou falando de alguns estados onde o futebol, onde ninguém sai da Série D, pô. Aí nesse caso, eu acho que o estadual ainda tem um peso maior, porque Mato Grosso do Sul, Tocantins, aqui não seria o caso. E como o Fred falou, não é pegar toda a história e falar que nada vale, de jeito nenhum. Existe um momento onde vai se perdendo. Tanto é que o Corinthians, um dos maiores títulos do Corinthians é o Campeonato Paulista, porque na realidade do Corinthians passar 22 anos sem ganhar o Campeonato Paulista era o maior.
é o maior buraco que o Corinthians se enfiou. E ganhou o Rio São Paulo nesse período, só para deixar claro. Exatamente. Não foi 22 anos sem ganhar campeonato, não. Perfeito. Tem isso. Ele tem títulos nesse momento, mas existia aquela relação. Mas isso foi mudando. E foi mudando. E quando o Fred fala 2000, acho que é mais para frente, que, por exemplo, o Campeonato Pernambucano de 2001, para dar um exemplo, o Campeonato que o Náutico ganhou, um campeonato gigantesco. Assim. Não, sim. O de 2011, que o Santa ganhou, foi um campeonato enorme. Eu acho que é 2013. Mas aí, assim, se a gente for tratando o campeonato enorme, já a gente vai dizer que... Não, mas veja só, foi enorme todo. O ano passado foi enorme para o Náutico. Faltou torcida, mas a gente poderia dizer que foi enorme. Não é o que representou para o Santa, não. Não é o que representou para o Santa. Foi o campeonato inteiro. O campeonato inteiro teve públicos excelentes, pô. Mas foi um campeonato grande, não foi um campeonato que na última rodada... Veja só, como o Paulista continua tendo, né? O Paulista tem bons públicos. É uma relação que as últimas edições do Paulista tiveram finais muito valorizadas, confusão, protesto. Final sempre será valorizada. A discussão nunca então, assim, sobre essa questão dos estaduais, essa questão dos estaduais, para mim, ela é uma questão, primeiro, vencida, um dos debates mais antigos e repetitivos, né, que existe. Uma prisão do nosso calendário, da nossa história. Não vejo ela sendo encerrada. O debate talvez seja mais repetido e trazido à tona no Nordeste, porque tem uma outra opção. Nos outros estados não existe uma outra opção para esse começo de ano, já que o calendário do futebol brasileiro é estruturado para que se tenha os estaduais no primeiro trimestre, não tem o que discutir. Nos outros estados se jogam os estaduais com todo a entrega possível, exceto para os clubes que têm ali Libertadores e Sul-Americana ou nas semanas de Copa do Brasil. Tá? Então aqui no Nordeste o debate ele é maior para os clubes maiores, porque a Copa do Nordeste já preencheria bem o calendário. Tá? O calendário que o Ceará e o Fortaleza têm nessa temporada é muito mais racional do que o calendário do Sport, do Bahia, do Náutico. É uma diferença absurda. Né? O Ceará fez o 5º jogo quando o Sport fez o 10º.